Meus irmãos, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 1, vamos ler 6 versículos nesta noite. Lembrando os irmãos que este culto é culto de ensino da palavra de Deus, tá? É culto de ensino, então a palavra ela é um pouco mais sistemática e aplicada, né? Então eu quero pedir a atenção dos irmãos, Bíblia aberta, muita atenção, que nós vamos navegar hoje na palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes alguns, pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco. Nós carecemos de ouvir a sua voz, porque estamos aqui para entregar a nossa adoração e também receber de Ti aquilo que nos apraz. Pai, fala com a Tua igreja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos, como mencionei, nesta quarta-feira, vamos falar sobre a quinta igreja, numa visão bem cronológica das cartas de Paulo, as cartas que Deus deu a Paulo às igrejas da Ásia. É interessante que, se você for olhar uma visão bem apurada, com muitos detalhes, você vai perceber que as cartas compõem as etapas da igreja na terra. Se você for ver numa visão cronológica dessas cartas, começando por Éfeso e terminando lá na carta de Laodiceia, você vai ver que nós estamos vivendo num período exato do que a Bíblia diz, da etapa dessas igrejas na terra. Essas cartas, se você for olhar no paralelismo do Apocalipse, porque o Apocalipse, você tem que olhar o Apocalipse com um olhar mais de um contexto de um paralelismo. Por quê? Porque quando você lê o livro do Apocalipse, você vê muita menção do número 7, né? 7 cartas, 7 selos, 7 taças. Então você vê muito disso. E isso não aconteceu, por exemplo, acontece primeiro as cartas, depois acontecem os selos, depois acontecem as taças. Não, você tem que olhar o Apocalipse com um olhar de um paralelismo, ou seja, anda um ao lado do outro. Por exemplo, se você colocar ao lado a abertura das cartas com a abertura dos selos, você vai ver uma similaridade muito grande sobre essas cartas, sobre esses selos. De forma que, quando você olha para as cartas do Apocalipse, você vê que elas compõem essas etapas da igreja na terra, desde a igreja do princípio, primeiro século, quanto da igreja que nós estamos vivendo hoje. Pastor, então que igreja nós estamos vivendo hoje? Se você for olhar no contexto histórico da Bíblia Sagrada, você vai perceber que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, tá? E quando nós chegarmos lá, eu vou explicar com mais detalhes a respeito dessas etapas, desse período que a igreja está vivendo. Muito bem, a igreja de Sardes, para um contexto histórico, ela foi fundada no ano 1200 a.C. e se tornou no seu tempo uma grande potência militar. Passou por ela
no ano 71 depois de Cristo, um grande terremoto. Ela passou por um grande terremoto, e quando esse terremoto aconteceu, a pouco mais de 100 quilômetros dali, que ficava a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia quase veio abaixo. A cidade de Filadélfia ficou em ruínas pelo terremoto que aconteceu nas proximidades de Sardes. Também é válido lembrar que essa cidade por muitas vezes foi invadida. E alguns historiadores dizem que não foi por poder ou falta de poder bélico e militar, mas foi por descuido e autoconfiança. O descuido daquela cidade, a autoconfiança fez com que os inimigos se infiltrassem e levassem guerra, batalha, e ela fosse invadida, justamente por causa disso. Porque não adianta você conhecer, não adianta você ter poder bélico, não adianta você ter soldados se você não tiver estratégia militar para proteger a cidade e o ambiente. Não adianta você conhecer Bíblia e o seu conhecimento não te trazer segurança diante daquilo que você precisa aplicar no dia a dia para você não sofrer situações. Não adianta eu ter credencial, eu ter teologia, se eu não aplicar isso na minha vida para me livrar de algumas provações. A palavra do Senhor diz assim, ó: vigiai e orai. Não adianta eu orar e não vigiar. Então eu tenho que ter vigilância acima de tudo, tá? Não adianta eu exibir conhecimento e não ser vigilante. Amém? Essa cidade então sofreu com isso, com a autoconfiança que fez com que ela fosse algumas vezes invadida. Tinha também uma grande indústria, ou algumas indústrias têxtil, tá? Que faziam túnicas, que vendiam tecidos. Era uma referência naquela época. Como costume daquelas igrejas, daquelas cidades, daqueles povos, era um povo idólatra, tá? Adoravam, na sua maioria, alguns deuses, como por exemplo Zeus, Dionísio e Cibele. A deusa Cibele era uma deusa que eles cultuavam porque eles pregavam que ela tinha o poder de ressuscitar mortos. Muito bem, quando nós olhamos para essa carta, no capítulo de número 3 do Gênesis, no verso número 1, está com a Bíblia aberta? Está com a caneta? Se não está, deveria estar. É bom. Diz assim: quando eu falo que é bom estar com a caneta, para você gravar, porque normalmente aquilo que você ouve e não grifa, você vai esquecer. Aquilo que você ouve e ali você coloca uma observação, você escreve, pega uma referência para você ler depois, isso você grava. Tá? Então às vezes você vai escutar aqui, vai achar interessante e não vai colocar uma nota nisso e você vai acabar esquecendo. Apocalipse capítulo número 3, verso número 1 diz assim, ó: preparado para ir? Preparado para ir? Vai pegar, você tem certeza? Posso continuar? Tem certeza? Então tá bom. Não vai me abandonar no meio da mensagem, que tá achando que está muito ruim. Eu avisei. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Ao pastor da igreja que está em Sardes escreve Deus: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos. Quantos Espíritos? Você sabia que tinha 7? Não sabia nada. Abre Isaías capítulo de número 11, verso de número 1. Isaías capítulo de número 11, ali é uma das referências bíblicas a respeito desses Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo número 3, verso 1 fala de 7 Espíritos e 7 estrelas. Os 7 Espíritos, Isaías capítulo número 11, verso número 1, traz algumas referências a respeito desses Espíritos. Diz lá, Isaías 11 e 1: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Acertou, pode falar alto. Pai de Davi. Quem foi Davi?
Davi foi aquele que da sua linhagem, da sua descendência, nasceu Messias, que é Cristo, que é Jesus. Aí Isaías, que foi o maior profeta messiânico, que 750 anos antes de Cristo ele escreveu isso, como se ele estivesse vivendo aquele tempo. Ele falou assim: do tronco de Jessé, o pai de Davi, sairá um rebento, nascerá alguém, e das suas raízes, ou seja, da descendência do filho de Jessé, um renovo, uma esperança, um novo tempo. Verso de número 2: e repousará sobre ele, agora começa, o Espírito, primeiro, do Senhor, primeiro Espírito, o Espírito, segundo, de sabedoria, terceiro, de entendimento, quarto, de conselho, quinto, fortaleza, sexto, conhecimento, e sétimo, temor. Os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, verso 2, fala sobre esses Espíritos. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 20, abre lá. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 20, fala sobre as 7 estrelas, porque ele diz assim: essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Aí em Apocalipse 1 e 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, aqui ele está falando de um Deus que tem 7 espíritos e as 7 estrelas. Apocalipse 1 e 20 está falando que as estrelas são os anjos da igreja. Então ele está dizendo assim: eu sou aquele prometido pelo profeta, descendente de Davi, aquele que desde a fundação do mundo já estava prometido à humanidade, que tem os 7 espíritos. E além de eu ter essa confirmação de promessa e profecia, eu tenho o controle das estrelas na minha mão, que são os pastores da igreja, os anjos da igreja, está na sua mão. Aí ele continua dizendo: conheço as tuas obras. É interessante que ele não é a única vez nas cartas que ele fala que conhece as obras. As cartas que a gente já passou, na sua grande maioria, ele diz assim: conheço as tuas obras, conheço. Deus insiste em repetir que ele conhece. Alguém tem dúvida aqui que Deus conhece as nossas obras? Não tem como ter dúvida. Não tem como ter dúvida. Mas se porventura tem alguém que tem dúvida que Deus conhece, abre Salmos lá. Salmo de número 139. Abre lá. Salmo de número 139. Diz assim, Salmos 139, verso ou estrofe, tanto faz, porque sabe a música. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O que o salmista está dizendo a respeito do sondar? O que é sondar? Sondar é alguém que está sendo espiado sem perceber. Entendeu? Deixa eu te explicar. Sondar é alguém que está sendo visto, mas não está vendo ninguém. Sondar é aquele que está sendo vigiado sem perceber. Isso é sondar. Aí ele está dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. Agora de novo, ele diz lá: de longe, não de perto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele não precisa estar perto para conhecer, porque às vezes a gente tem um pensamento de que a gente precisa sentir Deus. Eu preciso sentir
Davi diz assim: eu estou sabendo, vaso. Eita, que o Senhor te diz uma coisa agora. Que Ele está vendo quando você chorou no banheiro. Que Ele viu aquela noite. Que Ele precisa. É bom ouvir? Claro que é bom. Só que tem tanta gente que fala comigo, Senhor, fala comigo. Como se Deus não tivesse conhecimento daquilo que está passando. Aí o salmista diz assim, ó: sabes quando me assento, quando me... E de longe penetras o meu pensamento. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe. Não tem ninguém para dar glória comigo. No verso 3 ele diz assim, ó: esquadrinhas. Eita, a Bíblia fala uns termos assim que não tem como a gente não olhar com atenção, né? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por onde eu ando, Ele esquadrinha. Quando eu me aquieto, Ele esquadrinha. E os meus caminhos, planos e projetos, Ele esquadrinha. O verso 4: ainda a palavra não chegou à língua, a palavra que não saiu da minha boca, e tu, Senhor, já as conhece todas. E às vezes a gente fala umas coisas que a gente se arrepende depois e fala: agora como é que Jesus vai arrumar essa bagunça? Ah não? A gente fala assim: puxa vida, agora como é que eu fiz? Meu Deus, falei, como é que Jesus vai fazer uma gambiarra para arrumar a bagunça que eu fiz? Antes de eu falar, Jesus falou assim: rapaz, eu já sabia. Eu até tentei te avisar. Quando o texto diz assim, que ainda que a palavra saísse da minha boca, Ele já sabia, Ele está dizendo assim: eu sabia. Eu já sabia da enrascada que você ia entrar antes de você falar. E eu até tentei avisar, é você que não ouviu. E é por isso que na carta tem uma coisa que se repete ao final das cartas, que diz o quê? Quem tem ouvidos, ouve. É que tem tanta gente que escuta e pouca gente que ouve. Mas Jesus nunca deixa de nos orientar. Se a gente fala o que não deve, é porque não ouviu a voz de Deus. E tem gente que ouve. Posso falar? É que às vezes eu fico meio arisco, né, irmão? Vai saber. É que tem gente que ouve mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Você sabia disso? Não sabia? Porque ele fala umas coisas e ele fala assim: o diabo tentou eu, e daí eu falei, irmão, eu me perturbei, irmão, eu desviei na hora, irmão, eu perdi a cabeça, eu descontrolei. Não, meu irmão, você ouviu mais a voz do diabo do que a voz de Deus. É por isso que tu falou que se ouvisse a voz de Deus, não falaria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não pode de duas fontes sair de uma fonte sair dois tipos de água. Pode ou não pode? Não pode. Da nossa boca tem que sair palavras que abençoam. Se da sua boca não saem palavras que abençoam, certamente a fonte está contaminada. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Aí ele diz assim, ó, ainda no verso de número 1, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, que tens nome. Eu acho que nós vamos ficar só no verso 1 essa noite aqui no culto. Tinha mais 5 versos para falar, né? Vamos ficar só no 1. Que tens nome, de que vive e estás morto. Quando o termo fala nome, está falando de identificação. Ele está falando assim, ó: você tem identidade de quem está vivo, mas está morto. Ele está dizendo assim: o CPF consta que está ativo, mas está morto. Parece vivo, mas está morto. Tem fama de vivo, tem credencial de vivo, carteirinha de membro de vivo,
tem emprego de vivo, tem família de vivo, mas está morto. Vem cá. Vou pegar pesado. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, conhecido como livro da criação. Gênesis, capítulo de número 2. Abre lá, irmão, a Bíblia. Abre a Bíblia. Gênesis, é interessante que a gente está pregando sobre Apocalipse e a gente vai lá para Gênesis, né? Interessante a Bíblia, né? Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 16. Vamos ler o 16 e o 17. Que tens nome de quem vive, mas estás morto. Gênesis, capítulo 2, verso número 16. O que está escrito lá? Você encontrou? Amém, irmãos? Diz assim, ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que Deus deu? Ordem. Deus deu a ordem. A quem? Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer, meu filho. Come de toda a árvore do jardim. Presta atenção nisso aqui. Toda a árvore para comer. Verso número 17. O que está escrito lá? Mas, entretanto, todavia, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Primeira ordem, come de toda a árvore. Segunda ordem, da árvore do bem e do mal não comerás. Aí a consequência, porque no dia em que dela comeres. Como é que está a tua tradução aí, irmão? Como é que está? Fala. Certamente morrerás. Então quer dizer que no dia que comer, Deus, irmão, não é homem que está falando. Quem está falando? Deus. E quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Ele fala assim, ó, certamente morrer. Aí entrou em parafuso. Aí eu falei, mas peraí, tem alguma coisa. Por quê? Fala para mim. Depois que Adão e Eva comeram, eles morreram? Mas Deus falou que ia acontecer o quê? Morreu. Adão e Eva morreu? Mas a Bíblia está dizendo que se comer, certamente morrer. Você nunca se perguntou sobre isso, não? Comeram do fruto, mas não morreram. Por quê? Porque Deus não está falando da morte do corpo. Deus está falando da morte da alma, do espírito. Não está falando de morte física. Está falando de morte espiritual. É tão verdade que eles morreram na hora que comeram, que quando Adão comeu, ele percebeu o erro e falou o quê? Gente, eu estou peladão. Gente, me dá uma folha de bananeira, alguma coisa, na hora. Por quê? Porque naquele momento ele sabe que ele comeu e morreu. Está falando de morte espiritual, não física. Percebe isso aqui? Romanos capítulo de número 6 e verso de número 23. Romanos, Novo Testamento. Romanos capítulo de número 6 e verso de número 23. Um texto muito conhecido da Bíblia, até de cor a gente sabe. O que está escrito lá? Alguém achou? Fale bem alto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? É a morte. Repete a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E quem peca morre? Quem peca morre, irmão? Morre, irmão. A gente peca todo dia e está vivendo. Tem uns que pecam mais, uns que pecam menos, mas está vivendo. Não é não? E a Bíblia diz assim, aquele que não peca já pecou, porque mentiu. E por que a gente não morre? Porque essa morte de Romanos 6 e 23 também não é uma morte física.
Coríntios, capítulo número 11, verso número 28, do 23 em diante, a gente faz aquela leitura da ministração da Santa Ceia. No 28 ele diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio, trazendo juízo para si. No verso número 30, olha o que diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Essa fraqueza, essa doença e essa dormência não é física, é espiritual. E aqui que o irmão pediu. Por quê? Porque a gente comete um pecado e percebe que não morreu. Toma a Santa Ceia em pecado e percebe que não morreu. Congrega em pecado, ministra em pecado, canta em pecado, lidera em pecado, exerce o ministério em pecado. E fala assim: oxe, e não morri. Estou vivo. Assume púlpito em pecado. Fala: nossa, estou vivo. Não morri. Eu acho que Deus não me viu. O meu pecado não foi um pecadão assim para trazer morte. Aí ele vive naquela classe de pessoa que tem carinha de vivo, jeitinho de vivo, roupinha de vivo, sorriso de vivo, conversinha de vivo, mas tá? Canta igual vivo, prega igual vivo. Mas está mortinho. Congrega igual vivo. Falta muito, bebê debaixo do braço. Dá até umas labrachela de vez em quando, negócio. Eita, é vivo. Nossa, tá? É vivão. Mas está bom. Irmãos, olha o que diz aqui, ó: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eis a razão. Por quê? Porque não discerne as coisas espirituais e traz morte para si. Irmão, vem cá, vem cá. Morto anda, morto fala, morto reclama, morto tem desejo de alguma coisa? Não tem, né? Quem dorme vai para onde quer? Faz o que quer? Tem vontade própria? Não, está dormindo. Eles levam onde quiser. Quem vai para lá? Assina, tio. Assina, tio. Quem leva? Vai, tio, assina. O morto não tem vontade própria, meu irmão. É aí que mora o perigo, Diogo. Por quê? Porque tem um monte de gente que acha que está vivo e está morto. Se ele está andando morto-vivo, certamente alguém está carregando. Só que Deus não carrega morto, Deus desperta o morto. Glória a Deus. Aleluia. Agora quem que carrega morto? Glória a Deus. Vou falar. Quem carrega morto é o diabo, que pega o defunto e coloca na igreja. Aí a gente olha e fala assim: parece vivo, mas está ali um morto, ferramenta do diabo para atrapalhar quem está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Se tivesse outro jeito de falar, eu falaria, eu prometo. Não tem. Irmão, cuidado, que quem dorme não se alimenta, que quem dorme não come, não bebe, que quem dorme não anda. E é por isso que a palavra do Senhor diz assim: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, que Cristo o esclarecerá. E é interessante
uns trejeitos. Por quê? Ele fala de tudo, ele fala de tudo. Ele reclama da igreja, ele reclama do clima, ele reclama da sociedade, ele reclama do governo, ele reclama do irmão, ele reclama do pastor, ele reclama da música, ele reclama do horário, ele reclama de tudo. Reclama de tudo. Só que não dá exemplo de nada. Ele reclama de tudo, só que não dá exemplo de nada. Nossa, que pregação ruim, só que não prega. Nossa, que música ruim, desafinou, só que não canta. Nossa, como ficou ruim a pintura da igreja, só que não veio passar um pincel na parede. É síndrome de quem? Tem nome de vivo, mas está morto. Eu perguntei se dava para começar. Aleluia. Perguntei. Conhece algum morto-vivo aí, irmão? Fica quieto, não fala nada não. Pelo amor de Deus, não vamos entrar em situação. Seja vivo, meu irmão. Vamos prosseguir. A mãe deve estar pensando, vim lá de Natal, vou ver uma palavra dessa aqui, acho que eu vou voltar para lá. Aleluia. Vamos lá, verso número 2. Vamos lá. Vamos prosseguir. Posso continuar? Amém. Tem certeza? Amém. Amém. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado. Eita! Não tenho achado, isso quer dizer que ele está procurando. Procurei e não achei. Íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Procurei obras íntegras em você e não achei. Sabe o que o texto está dizendo? O texto diz assim, ó: eu procurei alguém íntegro e não encontrei. No original a palavra íntegra é inteiro, completo, alguém que não falta nada. Quem na Bíblia é exemplo de íntegro? Inteiro. Jó. Não faltava nada. Não faltava nada para Jó. A família de Jó era uma bênção. As finanças de Jó eram uma bênção. A vida espiritual de Jó era uma bênção. O casamento de Jó era uma bênção. Ele era íntegro, inteiro. Tá. Por que eu tenho que ter em mim a necessidade de ser íntegro? Abre Salmos. Salmos 15. Porque a definição da palavra íntegro é inteiro, completo. E o oposto da palavra integral é o quê? É aquilo que desintegra. E o que é algo desintegrado? Algo desintegrado é algo que está separado, quebrado, desintegrou, moeu. O íntegro é aquilo que é inteiro, completo, achado perfeito. Salmo 15, verso 1. Quem encontrou diz um amém pentecostal. Amém. A necessidade de buscar em Deus a integralidade. Diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? Pergunta. Aí no 2, a resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quer ir para o céu, meu irmão?
Busque integralidade diante de Deus. Busca ser inteiro, completo. Busque diante de Deus ser achado perfeito. Pastor, é difícil. Claro que é difícil, irmão. Mas se nós não tivermos o pensamento de melhorar um pouquinho mais a cada dia, a gente fica naquele marasmo de que não consigo e nunca melhora em nada. Porque viver em santidade não é ser santo. Porque ser santo é quase que impossível para o homem. Viver em santidade é estar em busca dela, ou seja, melhorar um pouquinho a cada dia. Aleluia. É interessante que às vezes a gente anda, a gente vive uma vida, e eu acho até, às vezes eu olho para mim e falo assim, rapaz, mas tu é muito bobo mesmo, né? Porque a gente vive uma vida como se a gente quisesse esconder de Deus as coisas. Até na oração, às vezes tem uma coisa que a gente não fala para Deus, como se Deus não soubesse. Eu não vou falar para ele, porque ele vai ficar sabendo. Eu falar, ele vai ficar sabendo, vai dar uma confusão. Não vou falar. Né? A gente vive uma vida como se a gente tivesse esconder aquilo que a gente é de Deus. Irmãos, olha para mim. Olha para mim. Você esconde do pastor. Você esconde do amigo, esconde da esposa, esconde do esposo, esconde do filho, esconde da mãe, esconde do pai, esconde todo mundo. Mas de Deus você não esconde nada. Não esconde nada, irmão. Tem que falar realmente. Tem gente que tem medo, tem constrangimento, a palavra correta, de falar para Deus o pecado dele. A Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa e deixa, alcança. Eu tenho que procurar alguém para confessar. Não é isso. É que a gente tem para Deus confessa as coisas. Que dirá o pastor. Aleluia. E outro, esse negócio de confessionário, não, você já foi. Eu confesso, então eu tenho que procurar alguém para confessar. Não, fala para Deus. Não tem coragem de falar para Deus, fala para o homem. Quando a Bíblia diz assim, aquele que confessa e Deus está dizendo assim, Senhor, eu prostituí. Verdade. E eu estou aqui para pedir perdão, porque eu prometo não fazer de novo. Senhor, eu forniquei. Ontem eu forniquei. A data, o horário, o dia. Falar o pecado, falar para Deus. A gente não fala. Ele fica assim, Senhor, tá ruim, viu? É que aconteceu esse negócio. Tu sabes. Aí o Senhor fala assim, eu sei que eu sei, mas eu queria que você falasse, né? Confessa. E é tão verdade, irmã, que quando Jesus chega pro cego, o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, quem é esse? É o cego, você veio para mim, esquece. Jesus, filho de Davi, Jesus vai lá, chega dentro dele, ele fala assim, o que tu queres que eu te faça? Se ele fosse um pouquinho mais douradinho, ele fala, eu quero um cão guia. É um cachorro guia, aqueles que tem um negócio assim, andando assim, ó. Fosse um pouquinho mais ignorante, falaria, eu quero uma bengala, hein? Mas e por que é que Jesus chega e fala para um homem que ele sabia qual era a sua necessidade? O que você quer que eu te faça? Por quê? Porque se Deus nos atendesse e a gente confessar, a gente não orava. Glória a Deus. Aleluia. Fica ali naquela conversa e fala, Deus sabe. Deus sabe. É claro que Ele sabe. Mas você tem que falar para Ele. Confessar. Conversar. Abrir o coração. Ser sincero. Glória a Deus. Aleluia. Aí o negócio aqui dentro está morrendo por dentro. E não abre o coração diante de Deus. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com o seu pai secreto. Seja sincero. Confessa. Abre o coração. O Pai do céu te ouve. Perdoa você. Cura você. Sara você. Ninguém consegue enganar Deus, irmão. Verso número 3, estou terminando já. Diz assim, ó. Lembra-te, pois, do que tens. Ó, lembra-te, pois,
lembra-te, pois, lembra-te, busque na memória. Aí ele diz assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te do que tem recebido. Lembra aí, irmão, lembra? É que me preocupa. Aleluia. Não sei se eu falo isso, se eu não falo. Eu fico com dúvida, às vezes eu preciso de um ânimo para poder falar. Posso falar? Lembra depois do que tem recebido. E é aí que me preocupa, porque tem gente que busca na memória. Aleluia. E lembra que não recebeu nada. Irmão, posso falar um negócio pra você? Culto de ensino é uma delícia, não é não? É bom, porque aqui a gente está ouvindo e vai chegar um tempo que a gente vai lembrar daquilo que a gente recebeu e vai exercer. Aleluia. Vai viver. Agora vem cá, crente, obreiro, liderança que não participa de culto de ensino inspira pouca confiança, sim ou não? Sim ou não? Tá com vontade de falar isso? Aí você fica me provocando, aí eu falo. Você dá risada, né, John? Depois o povo vai me cercar, eu preciso conversar com o senhor. Aí eu vou chamar você para comigo. Irmão, lembra. Aí a pessoa lembra e fala, mas eu não sabia. Teve oportunidade, mas não aprendeu. Lembra-te do que tem recebido. Aí o que você tem recebido? Aonde está o seu foco, o seu objetivo? Aonde está teu coração, o seu anseio? O que você quer ganhar, receber? O que você está buscando? Aleluia. O que você tem ouvido? E daquilo que você recebe, daquilo que você ouve, o que desce aqui para o coração? O que você tem guardado? Porque tem gente que só guarda coisa ruim, palavra contrária, de maldição. Momentos e palavras que magoam, desce para o coração. A palavra do Senhor diz assim: ouça tudo, escute tudo e retém o que é bom. Glória a Deus. Nem tudo que eu escuto eu faço descer. Tem coisas que entram aqui e saem aqui. Eu tenho que saber o que absorver. Porque tem gente que encheu o coração de coisas ruins e não tem espaço para coisas boas. Está com o coração cheio de mágoa, cheio de culpa, cheio de rancor, cheio de palavras contrárias. Aí Deus vem ministrando a vida dela, não cabe mais, porque está tão lotado de coisa ruim que já não cabe mais uma palavra de amor, de misericórdia, de fidelidade, de mansidão, de adoração. Guarda e arrepende-te. Agora lá vai, irmão, escute aqui. O que você tem recebido, ouvido e guardado está produzindo em você arrependimento? Glória a Deus. Aquilo que você tem recebido, ouvido e guardado no coração tem gerado em você algum tipo de arrependimento? Glória a Deus. Se não, você está ouvindo aquilo que é duvidoso. Porque a palavra de Deus em nós causa uma transformação conhecida como metanoia. Mudança de direção. Glória a Deus. Um constrangimento a melhorar a cada dia. Porque tem gente que tem recebido, que tem ouvido, que tem guardado, mas só que não está se arrependendo de nada. A palavra não gera arrependimento e pecado. Não melhora ninguém. Eu não sei que palavra que estão pregando por aí. Aleluia. Porque as pessoas ouvem do jeito que estão, permanecem. Mas a palavra de Deus tem que causar em nós arrependimento. Ele continua ainda no verso número 3, dizendo: porquanto se não vigiares, virei como ladrão. E a gente está interpretando esse texto errado.
Eu estava lendo hoje à tarde e eu percebi, eu falei, mas olha o que diz: porquanto você não vigiares, virei como ladrão. Aí o arrebatamento da igreja, Jesus vai vir. Termina de ler. E não conhecerás de modo algum em que hora virei. Aqui que está o segredo. Virei contra ti. A volta de Jesus vai ser para vir contra alguém? Claro que não. Jesus não vai vir para buscar a igreja contra alguém. Ele vai vir para buscar um povo. Guerrear vai ser só depois que a gente vai voltar junto com ele. O arrebatamento vai vir para buscar um povo, não para ir contra ninguém. Aí aqui o texto está dizendo: eu vou vir como ladrão, você não vai perceber, quando chegar eu vou vir contra você, viu? O que ele está dizendo? Ele está dizendo daquele povo que faz o quê? Recebe, ouve, guarda o que não pode e não tem arrependimento nenhum. Aí ele fala assim, ó: porquanto, se você não ficar esperto, se você não vigiar, fica orando, não vigia. Cantando, não vigia. Fazendo as coisas, não vigia. Aí ele não vigia. Olha o que a Bíblia está dizendo: se você não vigiar, eu vou vir como ladrão, sem você perceber. Porque o ladrão fala: ô vizinha, tudo bem? Eu sou ladrão, o senhor é ladrão, eu tô querendo entrar aí, roubar sua televisão. Se a senhora permitir, é claro. Quantos polegadas é a televisão? O ladrão não faz isso não. O ladrão chega de noite, ninguém percebe o pontinho do pé, meu irmão, e vai levar o pontinho. Oh, levaram o meu Nokia. Existe o Nokia aí? Existe, não é? Mas você já teve Nokia, irmão. Vou ficar falando, dando risada. E a esposa tinha um. Levaram o Nokia. Ô ladrão, avisa quando vai assaltar a bolsa, roubar a bolsa, ele avisa? Não avisa. Deixa que rouba e leva embora. Quando vai roubar o carro, avisa, não avisa. Pega o carro e leva embora e acabou. Ele fica assim: meu Deus, agora estou de a pé. Como é que vai ser? E agora? Meu Deus do céu. Olha o que o texto está dizendo: virei como ladrão, sem aviso. Não vai avisar. Você não está vigiando? Você não está vigiando? Aqui ele está dizendo assim: se você vigiar, eu não vou. Ele está dizendo assim: se você vigiar, eu não vou, porque eu vou fazer igual o ladrão. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Ou seja, aquele que vigia, o ladrão não chega. É por isso que não fala. Esse texto não faz menção sobre a volta de Jesus. Aí ele diz assim, ó: e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, esse ladrão mencionado aqui vai vir para tirar alguma coisa. Não vai vir para entregar, vai vir para pegar. Não vigiou, perdeu. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos para frente. Verso número 4. Eu encerro aqui. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Sempre tem esse, né? Glória a Deus por isso. Manda glória a Deus pelos poucos que tem. E é pouco mesmo. É pouco mesmo. Não? É pouco mesmo. Por quê? A gente não pode contar com a maioria na escola bíblica dominical. A gente não pode contar com a maioria no culto de oração. A gente não pode contar com a maioria no culto de ensino. Mas quando faz festa, misericórdia, aquilo nota, gente. Irmão, glória a Deus pelos poucos. O que tem? E digo mais, irmão. Para com esse negócio de ficar dizendo que ninguém presta. Porque tem gente que chega um perturbado do inferno e tira a paz dele, trai ele, machuca ele. Aí ele fica, não gosta mais de ninguém. Todo mundo fica olhando assim. As pessoas, como se ninguém prestasse. Não tem igreja mais que presta, não tem mais pastor que presta. Irmão, tem pastor crente, inclusive eu. Amém. Porque tem gente, todo pastor é ladrão. Eu não sou, irmão, e daí? Não, é que a igreja
gente que não, para ele todo mundo. Só que a Bíblia está dizendo, tem uns poucos aí que são verdadeiros, que são adoradores, que são servos de Deus, que são crentes de verdade, que são tementes a Deus. Então eu quero nessa noite louvar a Deus pelos poucos que não abandonam, que não se acovardam, que não lançam mão do arado. Aleluia. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Glória a Deus. Dignas. Abre Zacarias aí, no capítulo número 3. Zacarias, capítulo número 3, verso número 1 a seguir. Vou fazer uma leitura até o verso número 7. Vou fazer uma leitura bem longa para a gente orar depois e ir embora para casa. Descansar. Júnior levanta 3h30 da manhã. Tem que ter misericórdia dele. Zacarias, capítulo número 3, irmão. Antes de eu ler, eu quero perguntar: como que está as suas vestes diante de Deus? Porque aqui ele está dizendo assim: tem uns poucos em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e só esses que não se contaminaram andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Agora, olha a realidade no livro do profeta Zacarias, capítulo número 3, verso número 1. Olha o que diz lá. Você encontrou, irmão? Amém. Diz assim, ó: Deus me mostrou quem? Quem que Deus mostrou? O sumo sacerdote. Quem? Não, eu quero que você grave quem é que Deus mostrou para Zacarias. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué. No culto judaico, o sumo sacerdote entrava em lugares que o sacerdote não entrava, que o judeu não entrava, que o levita não entrava. Ele entrava, inclusive no lugar santo dos santos. O sumo sacerdote entrava na arca para falar com Deus. Quando uma vez por ano, no mês de Tizri, Deus descia sobre a arca e se manifestava ali. Ele entrava, ninguém mais entrava. Podia entrar. E o sumo sacerdote entrava. Então, Deus mostrou para Zacarias quem? O sumo sacerdote Josué. Eu quero que você grave isso aqui. Sumo sacerdote. O qual estava diante do anjo do Senhor. Por quê? Porque o sumo sacerdote é que ia diante do anjo do Senhor, lá no lugar santo dos santos, diante da arca, irmão Carlinhos, e lá Deus se manifestava uma vez por ano. Ele entrava lá amarradinho com a corda. Conhece a história, né? Depois eu explico. Amarradinho com a corda, para não caso lá dentro ele não conseguisse sair, porque ele entrava no manto lá dentro, entrava no manto, e tem gente que fala que o manto não é de Deus. Por que eles amarravam o sacerdote com uma corda para entrar no lugar santo dos santos? Por quê? Porque se ele tivesse. Não tinha possibilidade do sacerdote entrar em pecado lá. Porque ele fazia um sacrifício antes pelos seus pecados antes de entrar. Então ele entrava purificado. E por que amarrava uma corda? Porque quando a presença de Deus descia sobre a arca, ele não queria sair de lá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Ele ficava adorando, e pulando, e adorando, e pulando, e Deus descia, e ele não queria ir embora. E passava. Tem que acabar o culto, sacerdote! Ele acaba tudo. Eita, glória, dai. Aí o povo com a cordinha para tirar ele de dentro. Puxa, ele não rola, puxa, vem, traz. Porque culto bom é assim, tem que tirar os crentes com a cordinha. Porque você não. Inclusive eu. O qual estava diante do anjo do Senhor, fazia culto. Tempos em tempos entrava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Satanás é terrível, né? Cabeça rachada, ele sabe que está perdido, ele não tem nada a perder, então ele fica perturbando. Verso número 2. Mas o Senhor disse a quem? A Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que lhe escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Falou Deus a respeito de Josué.
Verso número 3. Presta atenção. Você está acompanhando aí, irmão? Amém? Sim. Ora, Josué, o sumo sacerdote. Josué, o sumo sacerdote. Aquele que ia diante de Deus. Josué, trajado de vestes. Está escrito aí o que, irmão? Sujas. Estava diante do anjo. Eita, que eu preciso falar. Não tem como passar aqui sem falar. Manda. Diante do anjo. De veste suja. Na igreja, de veste suja. No público, de veste suja. No ministério, de veste suja. A gente fala assim. Como que pode subir no altar do Senhor e pecar de veste suja? Sobe, irmão. Sobe e ainda prega. Em pecado, irmão. Sobe. Por quê? Esse ambiente não torna ninguém mais santo. Os senhores aqui em cima, não é porque estão aqui que são mais santos que tem lá embaixo. Porque hoje em dia, posso falar? Se você não me animar, eu não falo. Posso falar? Porque hoje em dia tem gente que está sentado lá embaixo que é mais santo que quem está em cima. Tem aquela pessoa que não sabe nem ler, não canta, não prega, nada, só vem senta lá no último banco, que exerce mais santidade de quem está aqui em cima, com todas as pompas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Josué, o sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor, impuro, de veste suja. Olha o verso 3, ora, Josué, trajado, vestido de veste suja, estava diante do anjo, exercendo ministério. Aleluia. Queimando incenso. Na igreja, credencial no bolso. Carteirinha de membro. Tomando Santa Ceia. Eita. Glória a Deus. E as vestes sujas. 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, o teu pecado, e te vestirei de finos trajes. Aleluia. Aleluia. Isso se chama misericórdia. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, adequados. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor. Aí vem a palavra. Assim diz o Senhor: se andares nos meus caminhos. Escute, abre os ouvidos aí que Deus vai falar com a gente agora. Abre os ouvidos. Assim diz o Senhor dos exércitos: se andarem nos... Eita, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se andarem nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ministério verdadeiro acontece quando há santidade. Aleluia. Vou repetir. Ministério verdadeiro acontece quando há santidade. Não adianta estar no altar, não adianta congregar, não adianta exercer ministério, não adianta ter roupinha, cabelo, vestido, terno, Bíblia, palavra bonita e não ter vestes limpas diante de Deus. A palavra
Tem gente que quer o nome no cartaz. Tem gente que quer o nome nas agendas. Tem gente que quer o nome em evidência. Mas aqui o céu está dizendo que o nome mais importante, aonde se deve estar gravado, é no livro da vida e do Cordeiro. É no livro. Eita! Eu não sou conhecido diante dos homens. Não sou visto pela sociedade. Ninguém sabe o meu nome. Eu sou conhecido como aquelezinho, como crentinho, como fulaninho. Mas lá no céu, o meu nome está escrito. Os homens podem não me conhecer, podem não saber quem você é, quem eu sou, mas a Bíblia está dizendo que naquele dia ele vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Eu vou chegar naquele dia como alguém anônimo, mas Jesus de Nazaré vai me chamar pelo nome e vai dizer: vem que eu te conheço. Levante desse altar, vai, roubando rabaço, quem trouxe ouvido aí para ouvir? Quem trouxe? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, preserve, valorize a instrução, para que quando você buscar na sua memória, você saiba que tem palavra de Deus que vai trazer saída para a tua vida, vai colocar respostas na tua boca e solução para o teu problema. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, Glória a Deus, aleluia. quem tem ouvidos, ouça. Irmão, tem gente que vem no culto para escutar. Estes perdem culto. Agora aqueles que vêm no culto para ouvir, não saem da maneira que entrou. Glória a Deus. Porque quem escuta, presbítero, tem aquele costume de dizer assim: você foi no culto? Fui. E daí, como que foi o culto? Ah, foi normal. Quem escuta culto vai lá e fala assim: o que foi cantado? Ah, foi cantado um hino lá. Foi lido, pregado sobre uma palavra que eu esqueci o capítulo e o versículo. Eu ouvi o povo da glória a Deus, até dei junto. Eu ouvi língua estranha, até dei rajada junto. Só que não entendi nada. Por quê? Porque não veio para ouvir, veio só para escutar. Quem escuta, passa lá na rua e escuta o barulho de um culto. Agora quem veio para ouvir, entra no átrio, adentra a presença e para ouvir. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui hoje? Deus está falando assim, ó: eu estou fazendo igual fiz com Samuel. Samuel teve que aprender a ouvir, porque ele sabia escutar. E quando Deus falou assim: ouça eu, ele falou: quem é? Não sei. Aí foi até ele e falou assim: eu escutei uma coisa aí, eu escutei uma voz. Aí ele voltou de novo, Deus tornou a falar. Aí, como ele tinha o costume de escutar, ele voltou de novo. Aí até que ele falou assim: pare e ouça a voz. Quando ele falar, você diga assim: fala, Senhor, que o teu servo está aqui para ouvir, não é para escutar. Fala que o teu servo não escuta, o teu servo ouve. Aleluia, glória a Deus. Quem veio para ouvir Deus falar aqui? Quem veio para ouvir Deus falar? O conselho, as cartas, é quem tem ouvidos ouça. Mas ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes você escuta a tua mulher, o teu marido, o teu amigo, o teu parente,
o fofoqueiro, o maldizente, o enviado Satanás. Se escuta tudo ele. Só que ele não tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito. Aqui o conselho é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Está disposto? Ele falou por quase 50 minutos já. Glória a Deus. Aleluia. Quase 50 minutos falou. E através do louvor já está mais de 1 hora falando. Glória a Deus. E a gente vem para o culto porque não, porque eu quero escutar um negócio diferente. Aleluia. É porque eu quero escutar um negócio. Eu quero escutar um negócio diferente aí, ué. E a Bíblia está dizendo assim: ouça o Espírito. O seu Espírito. Porque outras coisas é mais fácil. Até tira atenção as outras coisas. E faz com que a gente perca o foco. Mas a Bíblia está dizendo: e se não fosse necessário, não se repetia nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça. Porque tem gente que tem ouvido, mas não quer ouvir. Fica dando atenção a outras coisas. E quando para escutar, não escuta o Espírito. E a mensagem hoje é: pare para ouvir o que o Espírito está tentando ministrar na tua alma. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. É noite de confissão. É noite de abrir o coração. É noite de trocar as vestes. É noite de purificação. É noite de ouvir, de ser ministrado. É noite de relembrar o que aprendeu. É noite de buscar no entendimento aonde a gente já melhorou e em que a gente precisa melhorar. Essa é a noite que a gente precisa de uma introspectiva pela palavra para poder ser transformado por ela. Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos e comece a ser sincero para o Deus que te conhece. Eu conheço as tuas obras. Ele te conhece. Então essa é a noite de você se confessar. Não para o pastor, não para o irmão do lado, mas para o Pai, que quer ouvir a sua voz, sabendo que você já está passando, porque Ele tem a solução necessária para o teu problema. O milagre diante de Deus para você já está preparado. E o que precisa, pastor? Precisa da sua confissão. Só precisa você ser sincero. Abre a sua boca e seja sincero. Fala: Senhor, está ruim, Pai. Senhor, está difícil, não está bom não. Senhor, eu preciso. Eu careço, não está fácil. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Pai, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu vim para ouvir e eu consegui observar e ouvir a tua palavra. Espírito Santo, eu preciso ser ministrado por ti. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser purificado. Ei, o ambiente de culto não te define. Os púlpitos não te definem. O que você faz na igreja não te define. Porque talvez você tenha nome de quem está vivo, mas está morto. O que te define naquele dia, o teu nome escrito no livro da vida. É o teu nome escrito no livro da vida. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz nessa noite. Recebe vida da parte de Deus para você. Abre a tua boca e dá lugar ao Espírito Santo nessa noite. Porque tu tá vivo, tu tá vivo, tu tá vivo. Tem vida aí. Reage, crente. Espírito Santo de Deus, olha para a nossa vida. Deus que conhece, Deus que sabe das nossas necessidades, Deus que esquadrinha os nossos passos, que sonda o nosso coração. Levante e desse homem. Oh, aleluia, 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 aleluia.
para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia.